Fala galera, professor Diomedes. Hoje eu vim aqui trazer a questão de área de figuras, né? Matemática B do SEMI, ok? Bom, hoje nós vamos trabalhar com as áreas de algumas figuras, né? Vamos trabalhar primeiro, eu vou observar alguns quadriláteros, depois nós vamos observar alguns fatos que acontecem nos triângulos. Mas então vamos relembrar, né? A área de alguns quadriláteros. Por exemplo, esse daqui, né? Esse aqui é mais conhecido como trapézio, nosso primeiro, né? O nosso primeiro quadrilátero aqui é o trapézio. E vocês aprenderam lá, né? Ainda no ensino fundamental, que a área de um trapézio, né? Nada mais é que base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, né? Vamos guardar essa lembrança aí, que é bem importante, né? Não é tão corriqueiro cair esse tipo de área, mas, né, às vezes dentro de um cálculo pode ser que seja exigido você conhecer alguma coisa como esta aqui, né? Uma delas, assim, que é simples, mas que cobram bastante, é a área de quadrados, né? A área de quadrados, nesse caso aqui, a área de um quadrado, nós fazemos que é lado vezes lado. E nesse caso, como os lados são iguais, nada mais é que o lado ao quadrado. Extremamente simples de você calcular a área de um quadrado. E você também pode calcular a área de um retângulo. A área de um retângulo, nesse caso, seria base vezes altura. Extremamente simples também, né? Lembramos que o retângulo é aquela figura, né, com dois lados paralelos, com todos os seus ângulos de 90 graus, ok? E também temos que observar a área de um paralelogramo. A área de um paralelogramo se assemelha muito com a área do retângulo, né? Na verdade é exatamente igual aqui, né? Para fazer o cálculo, que seria a base vezes a altura, ok? Então, essas aqui são algumas particularidades que vocês têm para as áreas, né? Então, a primeira área do trapézio, a segunda área do quadrado, a terceira área do retângulo e a quarta seria a área do paralelogramo. Extremamente simples, né? Definido isso. Agora, veja só o que acontece. Quando eu particiono isso aqui em duas partes, né? Essas figuras aqui em duas partes, eu obtenho triângulos. Triângulos. Onde a formulazinha da área de um triângulo nada mais é que a área desses quadriláteros dividido por 2. Então, se você pegar aqui, ó, a área, para eu encontrar a área de um triângulo, seria base vezes altura dividido por 2. Extremamente tranquilo. Se você tiver a base é sempre aquele lado que é relativo à altura, né? Ou seja, onde a altura está formando um ângulo de 90 graus, isso para nós é a base. Agora você vem e me pergunta, mas professor, sempre é assim? Bom, esse aqui é um caso geral. Para todos os triângulos, você tem que base vezes altura dividido por 2 é a área dele. Mas existe algumas outras particularidades dentro das áreas dos triângulos, que são extremamente importantes, né? Então vamos observar algumas particularidades. Por exemplo, a área de um triângulo que ele é equilátero. Vamos verificar o que é esse triângulo que é equilátero. É aquele triângulo, pessoal, em que todos os lados são iguais. Ó, A, B, C. Todos os lados deles são iguais. Então, você tem um lado com medida L, L e L. Então, a área vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso daqui para quando você tem a área de um triângulo equilátero. Ok? Então, guarda essa informação. Mas aí você veja, né? Triângulo equilátero, se eu quiser, eu posso projetar a altura. Posso projetar a altura. Esse triângulo foi dado a altura e você tem o valor da base. E quando isso não acontece, como que eu posso escrever uma fórmula, né? Vamos observar aqui um outro fato que faz com que a gente observe algumas coisas assim, quando o triângulo em si não está te fornecendo todos os dados, né? Isso aí pode acontecer. Vestibular da Unicentro caiu um exercício como este. Então, veja só. Pega um triângulo aqui. Vamos pegar um triângulo qualquer, tá?
Lado A, B, C. O ângulo aqui ele vai te fornecer, que é um ângulo alfa. Ele te deu isso e que é a área dele. Bom, para você calcular aqui a área, veja só como que você vai fazer aqui. Eu vou projetar a altura. A altura aqui é inexistente. Então eu vou chamar ela de H. Tá? O que eu sei, né? A fórmula original da área de um triângulo seria base, que é o nosso Bzinho, vezes a altura dividido por 2. Mas notem vocês que a altura não foi dada aqui no início. Né? Eu que desenhei ela depois que o triângulo já estava sendo dado. Então, para eu calcular essa altura, como a altura forma um ângulo de 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu posso usar trigonometria aqui. Ó. Se eu aplicar o seno do ângulo alfa, eu vou ter que ele vai ser H sobre o A. Logo, o nosso H vai ser o A vezes o seno do alfa. Notem que agora, com essa nomenclatura, eu não dependo mais da altura para calcular a área de um triângulo. Então, a área de um triângulo pode ser calculada como sendo B, né? O A vezes o seno do alfa, tudo dividido por 2. Na apostila de vocês aí, deve estar escrito assim, ó, que a área de um triângulo nada mais é que A vezes B vezes o seno do alfa vezes meio. Bom, aí você pergunta, professor, mas quem é A, quem é B? A e B, galera, são esses dois lados que são adjacentes ao ângulo. Então, com esses dois lados aqui adjacentes ao ângulo, você consegue calcular, uma vez que você conheça o ângulo, você consegue calcular a altura sem problema nenhum, ó, simples assim. Aí você fala e deve estar se perguntando em casa, falando assim, tá, professor, você não deu a altura, deu um ângulo e deu os lados. E se não desse esse ângulo aí, o que você faria? Pois é, agora nós temos um outro problema, né? Se ele não dá a altura, né? Então, nós temos agora uma coisa que é uma dica para vocês, ó. Teorema de Heron. Teorema de Heron é um teorema que nós utilizamos para o cálculo de áreas de triângulos, que seria o seguinte. Imagine que você tem A, B e C. Agora não foi dado nem o ângulo. Não tem altura e nem o ângulo. O que diz o teorema de Heron? Primeiro, eu vou querer saber o cálculo do semiperímetro. O que é o semiperímetro? É a soma de A mais B mais C, que é o perímetro, dividido por 2. O que vai ser a área desse triângulo? É a raiz quadrada do semiperímetro que multiplica semiperímetro menos A, que multiplica semiperímetro menos B, que multiplica semiperímetro menos C. Então, com esse cálculo aqui, você conhecendo apenas os lados do triângulo, você consegue calcular a área dele. Né? Então, ele fica extremamente simples com a fórmula de Heron. Ok? Então, você agora sabe calcular com altura, sem altura e apenas um ângulo, ou sem altura e nenhum ângulo, você consegue calcular a área de um triângulo. Pessoal, muito importante o estudo dessas áreas. Particionar figuras, quando você tiver figuras planas lá, vai trabalhar lá com alguns polígonos, particiona, transforma ele em outros triângulos, que vai ficar mais simples de você fazer o cálculo da área. Ok? Bom, uma dica que o professor deixa aqui para vocês é que vocês façam as atividades do em casa, né? Fazer tarefa mínima e complementar. Sobrou um tempinho, já faz a atividade do desafio, ok? Fica a dica aí. Valeu!